Lucas capítulo 22, versículo 39. Vamos ler juntos. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não caiam, não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou ainda com mais fervor, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor ela seja revelada ao coração de todos que estão aqui presentes, os que estão em casa assistindo, ou em qualquer tempo e época que essa palavra for acessada na internet, Deus. Que o teu poder se manifeste, a tua graça desça sobre a nossa vida, e que a tua palavra gere uma mudança profunda, transformadora em nossa vida, gere frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nesse contexto aqui de Lucas 22, no momento em que Jesus está no Getsemane, ele faz uma oração. E hoje nós vamos aprender sobre essa oração que Jesus fez no jardim. E ele estava próximo do ponto principal da sua missão, que ele tinha consciência e sabia de que em breve ele seria morto como uma oferta pelos pecados. Nesse momento no jardim, no Getsemane, ele faz a oração mais importante do seu ministério aqui na terra. E foi onde determinou o cumprimento do propósito pelo qual ele tinha vindo como homem nessa terra. Ali foi o ponto onde ficou marcado que Jesus ele iria até o fim, seria fiel até a morte, como Paulo escreve aos Filipenses, e morte de cruz. Nesse contexto, um pouco antes, Jesus estava no templo, e ele sai do templo e vai em direção ao jardim, não como uma saída, como alguém que está fugindo, mas como alguém que está disposto a enfrentar o que vem pela frente. Não como alguém que se esconde, muitas vezes, nós diante de enfrentar uma grande batalha, um grande desafio, nós nos escondemos muitas vezes, e Jesus não foi para o jardim para se esconder, ele foi para se preparar, porque ele sabia o que estava vindo pela frente. Ele não estava ali para fugir da cruz, mas ele estava a caminho da cruz. Jesus ele estava se preparando, e a oração que ele faz nos ensina e vai ensinar você. E se você aplicar na sua vida, você vai ver como sua vida vai ser diferente. A partir do momento em que você aplica a oração que Jesus fez no Getsemane. A primeira coisa que a gente aprende, geralmente a gente diz, se a gente chamar para uma festa, é muito fácil das pessoas irem. Se a gente convidar para um aniversário, mesmo pagando, que hoje os aniversários são assim, né? Que é uma bênção os aniversários um dia, né? A gente convida, antigamente a gente fazia um bolo bem grande, né? Aqueles bolos quadrados, né? Aquela coisa dessa altura, quadrado, enorme. Botava o tanto de vela de ano que a gente está fazendo, botava em cima do bolo, aquela coisa, né? Hoje os bolos são desse tamanhozinho. E só dá para a pessoa que está aniversariando, né? E custa caro esse bolinho de hoje em dia, né? Bolinho desse tamanho, sem vergonha, R$70, R$80. Não dá para nada. E
Se a gente convidar para o aniversário hoje, a pessoa, cada um paga a sua conta, todo mundo divide, a pessoa vai, leva um presente, vai feliz da vida. Se você convida para um churrasco e faz uma cotinha, cada um traz um pouco de carne, o outro traz o arroz, o outro traz o refrigerante, um traz a sobremesa, todo mundo vai. Mas quando você convida para um tempo de oração, aí você vê as mensagens, as dificuldades, os empecilhos, tudo vai surgindo na nossa frente, para a gente não participar, porque os nossos tempos de orações, eles são o ponto de partida para uma vida diferente. Nós não somos transformados em um churrasco, nós não somos transformados em uma festa de aniversário, em uma festa de casamento, em uma noite no cinema, em um passeio no shopping com os amigos, mas nós somos transformados em uma noite de oração com o Senhor. E o primeiro princípio que nós aprendemos com a oração de Jesus é que a oração, ela é necessária. Você pode dizer comigo, a oração é necessária. Tem coisas que você pode deixar de fora da sua vida. Por exemplo, quem gosta de fazer esporte, atividade física, levanta a mão assim. Eu gosto. Faço pouco, mas gosto. A palavra diz que a atividade física, ela é de pouco proveito. Não é de nenhum proveito, mas é de pouco proveito. E mesmo assim, sendo de pouco proveito, a gente gosta de fazer atividade física, né? E é uma coisa que é necessária para a nossa saúde, e nós devemos fazer. Mas tem coisas na nossa vida que são desnecessárias, que não precisam fazer parte, que às vezes fazem parte, mas não é tão essencial assim. Então tem coisas que não é tão necessária. Por exemplo, você ir ao cinema é bom, mas você vive sem. Como você ir comer em um restaurante, em um bom restaurante, como o Edu vai nos restaurantes chiques da cidade, né? Ninguém aqui vai, o Edu vai. É uma beleza. Um dia o Edu vai ficar rico, ele vai dizer, pastor, de tanto o senhor falar, eu fiquei rico. Você sabe que a riqueza é de Deus, né, gente? A riqueza é de Deus. Deus não nos fez para pobreza, para o sofrimento, para a miséria. Ele nos fez para a riqueza, né? É só você olhar no Éden, o homem tinha tudo. Mas o ponto aqui não é riqueza hoje. A riqueza da oração. Mas você pode deixar de fora da sua vida, você ir num bom restaurante, você vive sem. Então tem coisas na nossa vida que nós podemos tirar, e outras que são necessárias para a nossa sobrevivência. E a oração é necessária, não é opcional, não é algo que eu possa dizer assim, talvez um dia eu queira fazer. Mas a oração, ela é necessária. A gente vê que Jesus orava, foi com seus discípulos, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E quando ele chega lá, ele diz, orem para que vocês não cedam à tentação. Jesus, ele não buscou esse lugar de oração, esse lugar secreto, somente no dia da angústia, somente no dia de sofrimento, no dia da dor, que ele estava angustiado pelo que ia acontecer. Jesus ia a este lugar como de costume, era rotina ele frequentar esse lugar. Não era como nós somos, que nós só buscamos orar quando nós estamos passando por uma grande tribulação, um grande vale. Se você tem um problema, você é casado, e o seu casamento está ali à beira da separação, você busca a oração. E aí você chora, você se prostra, você se derrama diante do Senhor. Se você descobre uma enfermidade, uma doença, você ora, faz os propósitos, as campanhas, faz jejum, acorda de madrugada, de noite, passa a noite orando, clamando, porque você deseja algo. Mas quando esse tempo de trevas, esse tempo de tribulação, esse tempo de angústia passa, também passa aquele desejo que nós temos por orar, também passa aquela disposição que temos de buscar ao Senhor, e aí começam a surgir vários argumentos, várias dificuldades, várias coisas que antes não eram impedimento para você orar, mas agora são
porque passou a tribulação. Você já não precisa do Senhor. E Jesus, ele nos ensina que a oração é necessária. Ele vai como de costume, não somente no dia da dificuldade. E mesmo diante dessa angústia que ele está vivendo, esse texto ainda revela o coração do bom pastor. Porque o bom pastor, mesmo tendo vários problemas, mesmo tendo suas dificuldades, mesmo estando angustiado na sua alma, ele se preocupa com as suas ovelhas. Ele olha para os discípulos e diz: orem para que vocês não cedam à tentação. O olhar de Jesus, mesmo no momento da sua angústia, ainda é de misericórdia e de amor com as suas ovelhas. Orem para que vocês não caiam em tentação. E nós podemos destacar 3 benefícios de uma vida de oração como a de Jesus, como de costume. O primeiro deles é que a oração, ela cria uma cerca de proteção sobre a nossa vida contra o pecado. Alguém que tem uma vida de oração não terá uma vida de pecado. Pastor, eu estou pecando muito. É porque está orando pouco. Se você estiver orando, entenda uma coisa: não há tentação que resista a uma vida de oração. Não tem. Quando você começa a se voltar para o Senhor, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a se derramar na presença de Deus, as tentações não vão prevalecer na sua vida, elas vão surgir, porque Jesus diz que elas não irão desaparecer. Ela diz que nós não iremos ceder, é diferente. Ela vai estar na nossa porta, mas eu não vou estar cedendo à tentação. Eu não vou estar abrindo a porta da minha vida para ela. Eu vou estar, como a Marisete ilustrou aqui do bolo. Tem gente que come até os farelos do bolo, não deixa nem um farelo, não é? Quando você está buscando o Senhor, quando chega a época de você dividir as fatias de bolo, você não cai na tentação de comer o que é do Senhor. Quando você está buscando em oração a Deus, de forma como costume, de rotina, essa cerca de proteção é criada, e se você tem problema na área sexual, você já não vai olhar mais para o sexo oposto com algum tipo de desejo. Quando você tem problema na área da mentira, você já vai controlar um pouco o que você fala. Quando você fala demais, tem gente que fala demais, né? Tem gente que fala muito. Tem gente que espalha a conversa. A língua é solta, não tem freio. Mas quando você está em oração, você não tem tempo para falar da vida dos outros. Você não tem tempo para criticar ninguém. Tem gente que murmura por tudo. Mas a oração, como de costume, ela cria essa cerca de proteção contra o pecado. E quem tem uma vida de oração não vai ter uma vida de pecado. O segundo benefício da oração é que ela nos mantém na direção correta. Não importa o desejo que você tenha, mas você sempre vai se dobrar à vontade do Pai. Jesus, ele ora: se for possível, afasta de mim este cálice. Qual era o desejo de Jesus? Afastar o cálice. Se for possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E sem oração, nós estamos: Senhor, que seja feita a minha vontade, não a tua vontade. Porque a minha vontade é alimentar a minha carne, os meus desejos, os meus pecados. Esse é o segundo benefício. E o terceiro benefício da oração é que a oração nos fortalece. Quando eu converti, tinha uma música que dizia assim, eu não sei cantar.
quando eu cheguei aqui, olha, viu? Tem uns velhos aqui também. Só que a música é quando eu cheguei aqui, a Jane já estava. E na sexta, eu te amo, Jane, também. Eu conversei com a Rosângela, né? E a gente lembrando da nossa conversão, nós convertemos na mesma igreja. Eu converti em 2002, né? E a Rosângela 99, foi isso, né? 99. E ela disse assim, olha, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui na igreja, que eu vi a Jane. Porque quando eu converti, a Jane já era da igreja. Quando eu converti, a Jane já estava lá. Então, para você ver que não é coisa minha, viu? A Jane já estava. E quando eu converti, tinha uma frase que se falava muito, que dizia assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração, ela nos fortalece. Você pode estar angustiado, você pode estar sofrendo. Nós lemos no texto que Jesus orou e um anjo do Senhor apareceu e o fortalecia. Quando você estiver pensando em parar a sua caminhada, quando você estiver pensando em desistir do casamento, quando você estiver pensando em desistir da célula, quando você estiver pensando em desistir da palavra, desistir do Senhor, abandonar tudo, para tudo na sua vida e vai para um tempo de oração. Porque o Senhor vai te fortalecer. Jesus estava sofrendo, estava angustiado, tinha o desejo de parar, naquele momento ele tinha um desejo de parar. Jesus não tinha um desejo de continuar. Mas o que moveu a vida de Jesus, não eram os seus desejos, não eram as suas vontades, mas era o propósito. Quando você passa a deixar as suas vontades de lado e passa a viver pelo propósito, na hora em que você estiver com o desejo de desistir desse propósito, você dobra o seu joelho, coloca seu rosto no chão, ora ao Senhor. Quando você se levantar, você já está com outro desejo, já não mais de desistir, mas de continuar, porque a oração nos fortalece. Quando tiver desejo de parar qualquer coisa na sua vida, ora. Quem estiver com dificuldade, ora. Gaste esse tempo em oração ao Senhor, ora em línguas, louva, canta, bota uma música, enche o ambiente da presença de Deus, enche a sua vida da presença de Deus. Se você não souber o que dizer, você só chora, porque o Espírito Santo intercede por nós. E o Senhor vai te fortalecendo, vai te colocando de pé, vai fazendo você continuar. A oração é necessária, porque ela nos protege, ela nos mantém na direção correta, e ela nos fortalece. E você vai olhar para mim e dizer, eu não sabia que eu teria condições de suportar tal tipo de provação. E perguntaram para você, mas o que aconteceu que você fez? Eu me fortaleci no Senhor, através da oração. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus? Aleluia! Segunda característica de Jesus, da oração feita por Jesus no jardim, é que ela foi uma oração vitoriosa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tem oração que ela é perdedora. Tem oração perdedora. É
aquela oração que a gente já entra perdendo. É tipo quando o meu time vai jogar. Eu já sei que já vai entrar perdendo. Você entra na oração já sabendo que vai perder. Ah, quem sabe, se Deus quiser, vai acontecer. Quem sabe, se Deus abençoar, tiver misericórdia, vai ser. Você vai orar por quê? Você vai orar, qual é o propósito da oração? Você vai interceder por que motivo, por que causa? Você tem que ter arma nas suas mãos. Olha a oração de Moisés. Deus conversa com Moisés. Esse Moisés, eu vou destruir esse povo que é desobediente. Às vezes a minha esposa diz assim, amor, o povo é tão ruim hoje, né? Eu digo, amor, é ruim, desde sempre foi ruim. O povo foi tão ruim que Deus, que é misericordioso, amoroso, destruiu todo mundo. O povo sempre foi ruim, nunca foi bom. E Moisés está intercedendo, vai interceder por esse povo que Deus disse que vai destruir. E Moisés não ora de qualquer jeito. Ele faz uma oração de Senhor, lembra da tua palavra. Lembra da tua promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tem que ter arma. Você tem que ter argumento. Você vai orar. A apóstola Valnice Milhomes, ela tem um livro chamado Orando a Palavra. Porque são os decretos de Deus. Deus, ele tem compromisso, não é com a quantidade de tempo que você fica orando, não. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a tua oração tiver de acordo com a palavra, se você fizer uma oração com fé, Deus faz. Porque ele tem compromisso e fidelidade em cumprir tudo o que ele falou. Então você vai orar, muitas vezes, por salvação, por exemplo. E você começa a orar e chora. E qual a oração que a gente faz, gente? Qual é? Senhor, salva fulano de tal, não é? Não é assim que a gente ora? É desse jeito que a gente ora. Senhor, tem misericórdia de tal pessoa, salva tal pessoa. Deus tem misericórdia, sim ou não? Deus já salvou, sim ou não? Você está orando do jeito errado. Aí Deus está lá no céu, no trono dele, olhando para ti, as tuas lágrimas, o Espírito Santo colhendo, levando a oração até Deus. Aí a tua oração chega, dizendo assim, Deus tem misericórdia. E sim, eu tenho misericórdia. Senhor, salva tal pessoa. Não, lá na cruz já salvei. Eu não posso fazer mais nada agora. Eu já fiz. Mas quando você vai orar de maneira correta, aí você direciona a sua oração de maneira diferente. Aí você ora, aí você vai orar por tal pessoa, alguém da sua família. Aí você entra em oração e você diz para os demônios que agem na vida daquela pessoa: eu ato a sua vida, as suas ações, tudo que você tem feito na vida de tal pessoa. Porque Jesus ensina dizendo que se a gente vai entrar numa casa e não amarrar o homem forte, nós não conseguimos vencer. E aí você ata aquele demônio. Aí você vai na palavra e Paulo diz que existem demônios que agem neste século, que cegam o entendimento do homem, para que ele não entenda a palavra da verdade. Aí você vai e determina que aquela ação na mente daquela pessoa não prevaleça. Deus já fez a obra na cruz de salvação. Aí você está orando, preparando o terreno. Aí você ora a Deus, dizendo: Espírito Santo, prepara o momento certo, para que eu possa anunciar a tua palavra. Espírito Santo, no momento em que eu semear a palavra, quebranta o coração dele.
Viu como você está orando de maneira diferente? A arma que você está usando é diferente. Eu já compartilhei que eu mais a pastora, nós tivemos uma experiência em um aconselhamento em que nós passamos acho que uns 40 minutos, 50 minutos tentando convencer a pessoa de desistir do pecado. Ia largar o casamento, ia se juntar com outra pessoa, estava tudo destruído, tudo armado, ia embora, a mala pronta, tudo certinho. E nós passamos um tempão tentando convencer. E não conseguimos. Saímos de lá tristes, perdemos o discípulo. Chegamos em casa e disse, não é possível. Vamos entregar o discípulo de mão beijada assim? Não vamos fazer isso. Não vamos voltar lá. Mas agora nós vamos orar. E a oração que nós fizemos foi essa. Demorou uns 2 minutos. Atamos um homem forte. Liberamos o entendimento daquela pessoa. E pedimos que o Espírito Santo estivesse na nossa frente, conduzindo as nossas palavras, conduzindo a semente e quebrando o coração daquela pessoa. Nós voltamos na casa, entramos, e dizemos, mas o que vocês estão fazendo aqui de novo? Não, nós viemos falar com você de novo. E aí, foi uns 5 minutinhos de conversa. Aí a pessoa estava com um semblante diferente já. E ela disse assim, meu Deus, como é que eu ia fazer isso? Eu estava completamente cega. Como é que eu ia tomar essa decisão? Eu ia estragar a minha vida. Eu disse, pastora, mas dá para consertar ainda? Dá. Reconciliou, voltou para o Senhor, restaurou o casamento. Nós temos que aprender a orar de maneira vitoriosa e não com derrota. O salmista diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós temos que orar. Tiago diz que se alguém estiver sofrendo, que esse ore. E a oração de Jesus, nós temos 4 aspectos que fizeram a oração de Jesus ela ser vitoriosa. Primeiro, a posição que Jesus orou. A forma como ele se colocou. Não era qualquer pessoa. Mas o Deus Criador de todas as coisas em forma humana. De joelhos, com o rosto no chão. A posição que Jesus orou revelou o estado do seu coração. Tem gente que vai orar e já vai dizendo assim, Senhor, eu mereço isso. Eu mereço tal coisa. Tu tem que fazer. Porque na tua palavra diz que está assim, o Senhor tem que fazer, tem que me dar. Tem que realizar. Já chega ali com a cabeça em pé. E a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Mas Deus não resiste a um coração humilde. Sempre digo que o Benjamin tem um jeito de pedir as coisas que quebra. Ontem, antes de dormir, ele disse assim, papai, eu posso ficar um pouco com você na sala? Você assiste o jornal e eu fico assistindo no celular. Enquanto a mamãe faz o Pedro dormir. Tá bom, tranquilo. Fica um pouco. Aí ficou um pouco. Aí ele disse assim, papai, tem pão? Aí eu disse, tem, meu filho. Você pode me dar um pedaço, por favor? Porque eu estou com muita fome. Eu peguei pão e dei para ele. O jeito de pedir. O jeito de se colocar. Humilhando-se diante daquele que vai dar as coisas para você. Às vezes ele diz assim, papai, vamos na vovó? Eu estou com muita saudade da vovó. E ele pede assim. E aí corta o coração, você fica ali quebrado. Não tem como dizer não. Você não consegue pôr. E Deus é assim. Quando o filho se humilha, quebra o coração do pai. E Jesus estava de joelhos, prostrado,
e com o rosto no chão, humilhando-se diante do Pai. E não era qualquer pessoa que estava ali. Porque nós, pecadores, rebeldes, desobedientes, não vamos fazer do mesmo jeito. O segundo aspecto é que Jesus, ele teve uma atitude de submissão. Ele ficou submisso à missão que Deus tinha dado. A nossa oração nunca deve ser de forma contrária à missão que Deus nos deu. Aprende a orar assim: Senhor, poxa, eu sou muito grato por essa área que eu tenho aqui em casa. Mas olha, essas lajotinhas já estão velhas, assim, né? Já está meio quebrada. Essa iluminação não está tão boa. Me abençoa para mim poder reformar aqui. Vai ficar tão lindo quando as pessoas virem para a célula, sentar aqui nesse lugar. Senhor, me dá a condição de comprar um sofá novo, uma TV maior, botar umas plantas aqui nessa sala. Quando as pessoas sentarem aqui para ouvir a tua palavra e te botar um louvor nessa TV, olha, gente, olha que isso. O coração do Pai, como é que ele não vai ficar? Senhor, eu ando a pé, o Senhor me dá a condição de ter um carro, porque eu quero ir para o bar. Tem um restaurante longe para me ir de Uber, cara, eu quero ir para aquele restaurante longe. É o que eu quero, sair viajando aí pelo mundo, de carro. Aí Deus vai olhar e vai dizer assim: mas não tem nada a ver com a missão que eu dei? Senhor, me dá um carro, porque domingo eu quero buscar os discípulos para levar no culto. Quero pegar os discípulos para vir na célula. Quando alguém estiver precisando, eu vou dar carona. Coração, a submissão, a sua oração vai estar junto com a sua missão. O terceiro aspecto da oração de Jesus é a intimidade. Lucas, ele revela que Jesus falou com Deus nessa oração usando o termo Abba, papai, paizinho. Intimidade na oração, não uma oração de qualquer jeito, mas a intimidade na oração. Sabe aquela oração que a gente se coloca assim pertinho de Deus, só chora, aí fala alguma coisa, chora de novo, agradece. Intimidade com Ele, na presença dEle. E o quarto aspecto é que essa oração, ela estava preparando Jesus para a sua missão. Não era uma oração sem propósito, mas era uma oração de preparação. Então a oração, ela é necessária. Porque ela nos fortalece, ela cria uma cerca de proteção, ela nos mantém na direção certa. E a oração que nós temos que fazer é uma oração vitoriosa, de acordo com a palavra de Deus. E você vai ver, se você fizer isso como de costume, não vai ter mais dificuldade para você orar, não vai ter mais dificuldade para você buscar a Deus, você fazer algo, porque a sua vida vai estar voltada para o Senhor.